Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero que você faça uma coisa agora. Queria que você levantasse as suas mãos mais alto que você puder. Isso. Como alguém que está se rendendo. Isso. Nós vamos fazer isso agora. Eu queria que você falasse com o Senhor. Senhor, eu estou me rendendo. Você não precisa nem repetir o que eu estou falando. Fala com Deus do seu jeitinho. Mas fala para Ele, eu estou me rendendo. Eu já estou começando a entender tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Desde ontem as palavras, hoje pela manhã, hoje à tarde, eu estou começando a entender o que o Senhor está colocando à minha frente. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu te coloquei numa caixa e tentei fazer que o Senhor fizesse a minha vontade, mas diante dos céus agora eu levanto as minhas mãos e eu não tenho mais nada agora que me prenda e eu estou rendida a Ti. Eu não estou segurando em homens, eu não estou segurando no meu ministério, eu não estou segurando na minha família, eu não estou segurando na igreja onde eu congrego, eu não estou segurando na amiga que está do meu lado, eu não estou segurando em nada, eu só quero me render a Ti, e eu quero me entregar à Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Pai, faz do nosso coração terra fértil, ativa os nossos ouvidos espirituais. Ativa, Senhor, as visões, que as visões aqui não sejam raras, e que a Tua palavra profética flua com graça e favor, calibrada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. De verdade é uma alegria estar aqui, não é jargão, e nem é forma de falar, eu precisava estar aqui. E eu quero agradecer a todas vocês que deixaram eu essa tarde ser eu. Eu vi que vocês me davam tchau de longe, como é bom quando a gente obedece a Deus. E eu precisava realmente me jogar nesse chão e receber muito de Deus. Tem sido dias difíceis para mim. Eu creio que eu posso falar isso aqui. Tem sido dias de muitas decisões e conflitos internos, muitas mudanças. E tem sido dias que eu preciso ouvir ao Senhor, mas parece que quanto mais eu quero parar para ouvi-lo, mais a correria tenta me chamar. E quando ontem eu estava me preparando, sair de madrugada do hotel para vir para cá, veio uma inquietação dentro de mim, uma inquietação. Eu falei, Deus, por que eu estou tão inquieta? Por que o meu coração está dolorido? Meu coração já começou a doer antes de eu vir para cá. E quando eu cheguei aqui hoje pela manhã, eu descansei. Mas eu falei, eu vou descansar 2 horas e vou correr para ouvir a ministração, porque eu preciso receber. Quando eu cheguei aqui, a glória do Senhor, a presença de Deus paira sobre esse lugar. Aquela unção que vai encaixando todas as palavras de uma forma perfeita. Aquela unção que você sabe que não vem do homem. Aquela coisa que não é homem que promove, ninguém pode promover isso. É o próprio Espírito Santo que vai fazendo tudo. E eu falei, obrigada, porque há uns 2 meses atrás eu falei assim, Senhor, eu fiz um pedido para Deus, me leva para um retiro. Me leva para um retiro para mim ficar no chão, como nos velhos tempos. Eu estou cansada de conferência, que a gente se arruma, se preocupa com a roupa. Até vocês viram, hoje eu vim com o mesmo vestido desde de manhã, desde ontem estou assim. Falei, Deus, eu não quero mais preocupar com as coisas que o homem vê. Eu quero me permitir que o Senhor comece a trabalhar de dentro para fora mais uma vez. Senhor, eu quero a Tua presença mais do que tudo. E o que eu preciso fazer para Te provar isso? Me leva para um retiro que eu quero comer o pó do chão. Eu quero de novo Te encontrar no chão, chorar, acabar com a maquiagem. Aí hoje pela tarde, ele marcou um encontro comigo. Ele disse assim, vem cá que tu vai beber de uma água, que tu está com sede. Tem uma comida nova. Eu vou falar uma coisa para você. Todas as transições que Deus faz na nossa vida, escute, não caia na besteira de achar que Deus vai sempre fazer do mesmo jeito. Ele não vai. Esse foi o erro de Noé. Noé construiu uma arca, passou um longo tempo construindo uma arca, mas ele não se preparou para quando a chuva começasse a vir, e ele teria que deixar a arca. Muitas de nós tropeçamos nas transições, nós não entendemos as transições de Deus. E às vezes nós nos agarramos a situações, circunstâncias, pessoas, ministério, coisas que Deus falou para a gente, o tempo acabou. Geralmente o que nos faz transicionar são traumas. E o Senhor está falando hoje para nós, eu espero um dia que você não precise de um trauma para transicionar, só me obedeça.
Muitas vezes os traumas vêm para nos transicionar, causam dores. Deus usa a dor para mexer no nosso coração, mas eu creio, nos últimos dias, o Senhor tem chamado uma igreja madura. Ela é madura, ela é pronta para obedecer, ela entende aquilo que o céu está falando. Tem mulheres que estão aqui nessa noite, você está resistindo, escute, você está resistindo às transições de Deus. A gente ama dizer que Deus é um Deus de conexão, eu amo isso. E eu estou muito feliz hoje aqui, porque eu tenho amigas aqui. Eu fiz uma oração há algum tempo atrás, e eu falei assim: Deus, eu amo minhas amigas, e de verdade, gente, eu tenho amigas de 23 anos de caminhada. A Gisele está aqui me acompanhando, a minha amiga, nós temos 22 anos, isso de amizade, desde antes de ela casar. Fui no casamento dela, participei das gestações, tivemos filhos próximos. Tenho amigas maravilhosas. A Gisele sempre viaja comigo, o pessoal pergunta: por que a Gisele? A Gisele tem um radar espiritual, ela é quietinha daquele jeito, mas não tem noção do que essa mulher carrega. Às vezes o pessoal: ai, Viviane Martinello, nem sabe eles quem é a Gisele. Infelizmente a igreja ainda se movimenta por seguidores, por likes. A igreja ainda não discerne, não consegue discernir aqueles que carregam a presença de Deus. A igreja ainda não sabe, ela não entendeu isso ainda. Às vezes a gente vem para dentro da igreja com a mesma mentalidade de mundo, que a gente via as novelas, olhava as pessoas famosas carregavam algo, não é assim. Bom, não quero me perder. E aí, eu amo as minhas amigas, elas são líderes na igreja, graças a Deus eu posso contar com um corpo que eu sei que não vai me trair, que não vai me enganar. Eu tenho amigas leais, e isso é um tesouro. Se você tem um tesouro. Mas eu fiz um pedido um dia para Deus. Eu percebi que o Senhor queria mais. Eu falei um dia chorando no meu quarto: Deus, eu sei que tem mulheres que são tuas amigas. Era como se o Espírito Santo dissesse assim para mim: Vive, Jesus tem umas amigas, tu precisa conhecer. Foi o mesmo anjo que falou para Maria: olha, Maria está gerando, né? Isabel também. E aí eu falei assim, então eu fiz um pedido: Jesus, me apresenta as tuas amigas, aquelas mulheres que te amam de verdade, que ficam na madrugada contigo, que tomam café da manhã contigo, que elas têm a tua presença, elas carregam a tua presença, elas te carregam, elas têm o cheiro de Jesus. Você sabe, quando uma mulher tem o cheiro de Jesus, ela chega perto de você, algo é diferente. Ela fala palavras tão simples, mas são tão profundas que crava dentro de você. E você diz: eu preciso caminhar com essa mulher. E eu tenho a honra de ter aqui várias amigas que Jesus me apresentou. A Babi, Filhos, Desafios e Ministério. A gente, quando Deus começou a falar comigo, me deu a visão, foi uma das primeiras pessoas que eu falei sobre a visão que Deus tinha me dado, e ela me apoiou. E Carlinha, a Miriam me manda áudio. Já viu aquela amiga que manda áudio de 5 minutos de oração? Você tem? Ah, eu tenho, graças a Deus, 5 minutos de oração. Quando tem reunião de mulheres, quando a gente vai, quando eu vou ministrar em algum lugar, ou quando o Espírito Santo mostra, lá está o áudio da Miriam, eu falei: já sei. E às vezes dirigindo no carro, ou às vezes antes de dormir, eu estou com aquele áudio orando junto com ela. As séries tem sido uma amiga preciosa para mim também, pontual, em áreas tão específicas. A Esther, que manda uma mensagenzinha: estou aqui, estou segurando a corda, te ajudando, vem cá, estou orando, como é que tu está? Tantas mulheres, olha para a Maikele, carrega a glória de Deus, minha filha. Tu é arrebentadora de corda de violão, porque o violão não dá conta. Entende? Tu não é comum. Dificilmente eu vou ver uma mulher ministrar como tu, porque as unções que Deus tem derramado nos últimos dias são únicas. Elas não são em série e não agradam um público de pessoa. Talvez uma pessoa não vai se agradar do estilo musical, mas não, é inegável a unção sobre a tua vida. É isso que Deus faz, entende? Então seja forte e corajosa naquilo que Deus está falando, fazendo. E eu falei: Deus, e a gente ama essas conexões quando Deus nos conecta com pessoas, mas a gente também esquece que Deus também nos desconecta de pessoas para propósito. Que Deus também, Ele encerra ciclos, encerra tempos, e tem transições que nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Há 2, 3 meses atrás eu tive um sonho. Eu sonhei que
Eu olhava para o mar, eu fui numa praia muito linda, eu olhava para o mar, e o mar, as ondas indo e voltando, um mar maravilhoso. Só que as pessoas ao redor de mim estavam com roupas de praia, ou pegando sol, mergulhando naquela água, e eu estava parada, paralisada, com uma roupa nada a ver para estar ali, eu acho que estava de terninho, olhando para aquela água, indo e voltando. Quando uma pessoa no sonho chega e pergunta assim para mim: qual o motivo de você estar aqui há 2 horas, olhando para essas ondas que vão e voltam? Por que você está olhando para o mar desse jeito? Por que você não desfruta dele? Por que você não mergulha nessa água? Eu olhei para essa pessoa e falei assim: é porque agora eu preciso aprender quando eu tenho que recuar e quando eu tenho que avançar. E eu entendi que as nossas vidas passam por transições e nós precisamos aprender quando nós devemos recuar e quando nós devemos avançar. Os recuos que Deus nos pede, eles são impulsionadores. Escute, você não pode tentar entender o que Deus está fazendo com a nossa mentalidade da terra, porque nós vamos nos perder. A terra vai dizer avance, a terra vai dizer faça mais para você ser mais vista, faça isso. Você vê pessoas avançando na sua frente e você diz: meu Deus, ela está passando de mim. E Deus está falando assim: eu quero que você recue. Porque no ato de você recuar é onde eu vou te impulsionar para te ir um pouco mais longe do que você já foi. E eu comecei a olhar minha agenda. Um dia eu me acordei cheia de coisa. Sabe quando você já não começa mais a desfrutar da vida, você passa por ela? Eu estava assim, tal hora, tal hora, tal hora. E eu priorizo muito estar com as minhas filhas. E no priorizar minhas filhas, no priorizar meu marido, no priorizar a igreja, no priorizar ministério, eu me esqueci. E o Senhor falou assim comigo: filha, anda na minha agenda, não na tua agenda. Eu quero que você, a partir de hoje, ao acordar, olhe para o céu e pergunte: o que o meu pai está fazendo? Porque você vai fazer exatamente aquilo que você vê o seu pai fazer. E eu comecei a ver que o papai dizia para mim assim: ó, não. A moça da rádio, de uma rádio influente, me chamou: nós te queremos aqui na rádio, e tal. E eu olhei para o céu e perguntei: é para mim ir para a rádio? Não. Eu falei: desculpa, não é para mim ir para a rádio. Escute, é muito fácil você dizer assim: ó, eu não me vendo quando ninguém quer te comprar. É fácil você falar: eu não me vendo, mas quando você não tem ofertas. Não fale de coisas que você ainda não viveu. Não fale do vento. Não fale do que uma pessoa está no 12º andar vivendo, se você ainda está no 5º. O vento de lá é mais forte, é mais difícil. A verdade é que cada palavra que nós falamos, nós vamos ter que engolir elas depois. Nós vamos ter que passar por elas. E cada palavra que sai da nossa boca, Deus vai nos provar através delas. E hoje, existem algumas propostas que eu olho e são muito tentadoras para a carne, para o ego, para o egoísmo, para o orgulho. E Deus diz assim para mim: eu quero que você diga não para elas. Uma loja me procurou e disse assim: a gente quer cuidar das tuas roupas. Uma loja muito top. A gente quer som. E a gente quer te dar um valor por mês. A gente vai te dar a coleção de verão, som. E a gente vai te pagar um cachê por mês. Só que aí eles mandaram uma planilha do que eu teria que fazer no meu Instagram. Aí eles falaram assim: ó, dia tal, você vai passear com a sua filha, com o vestido tal. E aí você vai dizer assim, você não vai falar nada da loja, você vai falar: estou com a minha filha, tal, fazer uma coisa bem normal. E no final você vai marcar a loja. Depois eles começaram a dizer o que, porque na cabeça deles era de certo que eu ia aceitar. Eles mandaram a proposta e nem perguntaram para mim. Eles já mandaram o que, porque de certo eles falaram. E eles disseram para mim depois: até hoje a primeira pessoa que negou. Aí, quando eu recebi aquela proposta, é lógico, fala para mim, quem aí não gosta de roupa? E eu podia dizer: que bênção, olha Deus cuidando de mim, não é?
Deus cuidando de mim. Não vou precisar gastar com roupa. Aí o Senhor me fez uma pergunta. O Senhor disse assim para mim: você é blogueira? Aí eu falei: não. Você é uma influenciadora para as mulheres gastarem o dinheiro delas com roupas? Eu falei: não. Para enriquecer o bolso dos outros? Eu falei: não. E ele falou: então não venda o seu propósito, não se venda. Entende? Por que muita gente começa com o fogo de Deus, começa cheio de Deus, e depois você vai ver a pessoa está vazia, seca, ela não tem mais nada, ela só tem um sermão pronto, porque ela vendeu o propósito, ela usou a visibilidade que Deus tinha dado para ela para os seus próprios benefícios. Deus falou: não vai te faltar roupa, não vai te faltar nunca nada, mas quem te provê sou eu, é eu que cuido. Então posso te falar uma coisa, várias situações vão querer te roubar do propósito, mas sabe o que vai fazer a diferença de você permanecer? Se você tem raiz, se você tem essência, se você sabe quem você é. E falar de mulheres enraizadas é falar da palavra da minha vida. Muitas de vocês já ouviram raízes curadas. Lembra que era só áudio, eu não tinha coragem de botar minha cara numa câmera, tinha muita vergonha. Raízes curadas. Outro dia falei sobre mulheres de raízes profundas. Outro dia ministrei sobre construa no secreto. A grande verdade é que falar sobre raízes é falar sobre a palavra que transformou e mudou a minha vida. Foi uma daquelas transições que fazem toda a mudança. Escute, eu vou repetir, você vai passar por transições. Que Deus vai te tirar da caixinha. E você vai dizer: mas Senhor, a gente sempre fez junto isso. Deus fala: agora a gente não vai fazer mais isso, a gente vai fazer de outro jeito. Ele muda a hora que Ele quer. Quando você pensa que você sabe, quando você está acostumado em fazer, Ele muda tudo, para que você dependa dEle de novo. E eu lembro que eu me converti em 2002. Eu sou filha de pais desviados, mas a minha mãe é filha de pastores. Minha mãe se desviou porque meus avós cuidaram mais da igreja e não dela. A minha mãe tinha ódio mortal da igreja. Hoje ela é uma das pessoas que são meu braço direito lá na igreja. Hoje ela ama a noiva. Ela passou por um processo de perdoar a igreja pediu perdão para ela. A gente fez. Só que eu fui só me converter com 22 anos, porque eu não entendia esse negócio de crente. Eu não era muito. Eu era uma menina que não, eu queria Deus, mas aquela religião que eles tinham me apresentado, eu sabia que não era aquilo. E quando eu me converti em 2002, eu tive um encontro com Jesus, que se eu contar aqui não dá para contar, porque foi muito detalhista, Deus foi muito detalhista comigo, mas Deus me pegou de jeito, e da noite para o dia, exatamente da noite para o dia, eu me transformei numa outra pessoa, da noite para o dia. Começou o primeiro processo de Deus na minha vida, numa entrega que eu fiz. Você não tem noção do que as suas entregas são capazes de fazer no mundo espiritual. Você pensa assim: ai, amém, Deus, minha vida é tua. Você não tem noção. Deus transformou a minha vida, começou a mudar o meu casamento. Eu comecei a vir de um processo de separação. Eu e o Telmo, nós demos mais uma chance para nós dois. Nós ficamos separados por 4 meses, voltamos. Vamos dar uma chance para nós dois. Deus restaurou o nosso casamento e Deus restaurou a nossa vida. Ok, me converti. Só que quando chegou em 2007, eu já era pastora de igreja local com ele, nós já pastoreávamos. Eu já tinha uma igreja num prostíbulo da cidade. Eu já tinha uma igreja dentro do presídio, na ala feminina. O meu marido na ala masculina. Nós tínhamos uma igreja dentro da comunidade mais carente do bairro. Lá, o Luiz Hermínio foi ministrar lá. Onde o gambá, 9 horas da noite ele passava, que não era forrado, no meio da favela. Nós já estávamos nesse lugar. Eu vim para BH, numa escola, a Escola do Clamor, não sei se vocês conhecem. E eu vim com uma promessa no meu coração, porque eu já tinha recebido muitas palavras. O Senhor vai soprar o teu nome pelas nações. Eu em casa, dona de casa, com a Vitória tinha 2 anos e meio, hoje tem 17. E eu sempre achava assim, as pessoas muito emocionadas ao meu respeito. Eu dizia assim: meu Deus, eu não ministro, eu sou super tímida, não consigo, às vezes eu recebo revelações de Deus, mas eu não conseguia colocar em palavras e muito menos num sermão.
Não conseguia comunicar, eu não era uma comunicadora. Como que vai ser isso? E eu lembro que na escola do clamor, nós não tínhamos nem dinheiro para fazer escola. Eu lembro que algumas pessoas pagaram para nós. Nós fomos para a escola do clamor. Quando chegou lá, eu tive aquela sensação assim, agora eu vou voar. Agora todas as palavras proféticas sobre a minha vida vão se cumprir. Naquele dia, era muito quente. Janeiro em BH chove muito, mas dá aqueles rompantes de calor. E sabe o que aconteceu hoje pela manhã, o que aconteceu hoje à tarde, de as pessoas ficarem no chão e aquela glória vinha? Aconteceu isso em tal dia de janeiro de 2007. Eu fui para o chão. Quando eu cheguei para o chão, Deus falou assim comigo: eu quero que você largue tudo por 1 ano. Eu falei: largar tudo o quê? Pecado? O que eu estou fazendo de errado? Deus falou: não, ministério, microfone, plataforma. Eu quero que você deixe tudo por 1 ano. Eu falei: Deus, eu sou pastora junto com meu marido. Eu cantava junto com ele. E eu ajudo ele a pastorear. Tem o presídio, tem a favela, tem as prostitutas, ainda tinha os travestis da rua, que eu tive a coragem de chegar para os travestis. Porque quando Deus te chama, eu vou dizer uma coisa para você: você não precisa saber tudo, só precisa obedecer. E eu falei: Deus, como é que vai ser isso? E Deus falou assim para mim: eu passei ao redor da tua figueira e não tem fruto. Eu falei: o quê? Não tem fruto. Eu me sentei, porque eu me achava a pessoa mais cheia de fruto. Naquela época ninguém nunca tinha subido numa zona de prostituição. Eu ministrava dentro da boate. Você pensa que é subir a zona e ficar na rua? Não. A dona da boate deixou a gente ministrar dentro da boate. A mesa de sinuca era nosso púlpito. Traficante, prostituta, todo mundo ali ouvindo a palavra. Meu marido ministrando, eu do lado. E eu falei: Deus, como assim eu não tenho fruto? E Deus falou assim: filha, o que você faz para mim são folhas, mas o teu fruto eu não estou recebendo. Aí eu falei: 1 ano sem ministrar, meu marido vai ficar arrasado, Deus, ele não vai suportar. Fui falar com meu marido: Telmo, Deus pediu para mim sair do púlpito, largar o microfone por 1 ano. Glória a Deus, amor. Amém. Se Deus falou, eu falei: o quê? Aí eu pensei: a igreja vai ficar arrasada. A igreja, fala com aquela lá, ela é a esposa do Telmo. Não tinha mais nem nome. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu larguei tudo, eu fui sentar na frente. Deus falou: não, aqui na frente não é o teu lugar, é lá atrás. Quando eu fui sentar lá atrás, Deus falou: não é no banco aqui atrás, é atrás do biombo. Porque agora eu vou sondar as motivações mais secretas do teu coração. E agora nós vamos começar a colocar a raiz para baixo. E eu quero que você abra em Lucas. Deixa eu pegar o versículo aqui. Lucas 13. Lucas 13 e o versículo é o 6. Olha que interessante que eu vou falar para você. Isso aqui é uma parábola, não aconteceu. Quando Jesus queria ensinar algo muito profundo, ele contava uma historinha. Você já fez isso com seus filhos? Você queria ensinar algo que talvez eles não conseguiriam entender se você falasse todas as palavras. Então você faz uma história para ele tentar entender o que está acontecendo, ok? Exatamente isso que Jesus fez. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando o espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cuidarei dela, eu adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. E o Senhor falou assim comigo: essa figueira é você.
Você é uma figueira que eu plantei no meio de uma vinha. Eu não te chamei para dar uva, eu te chamei para dar figos. E eu quero que você comece a lançar raízes. E quando você olha para esse versículo, a primeira coisa que aquele jardineiro, que para mim é o Espírito Santo, que não desiste de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar como convém, ele intercede. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer, ele diz assim, não, calma. Ele fala para ele, calma, espera. Ele diz o seguinte, o jardineiro respondeu, Senhor, deixa por mais um ano. Primeiro, ele deu um tempo. Deus vai traçar um tempo para você. E sabe qual é a sua guerra hoje? É discernir qual é o seu tempo. Deus, primeira coisa que o Espírito Santo fez, ele falou o seguinte, espera, dá mais um ano para ela. Você vai ver Esther, o tempo de Esther são 6 meses, você vai vendo tempos marcados, você vai ver a Bíblia o tempo todo marcando tempos. Moisés, 40 anos, o número, o tempo na Bíblia é muito importante. Não faça isso, ele diz assim, espere, dá mais um tempo para ela. Vamos esperar um ano. E depois ele fala o seguinte, eu cuidarei dela. Algumas versões diz que eu cavarei ao redor dela. Eu vou expor as raízes dela. Às vezes a gente quer algumas curas no secreto. Não, Deus, é só eu estou aqui quietinho, Deus, quietinho. Deus vai lá e espalha para todo mundo. Porque é na exposição das nossas raízes que a cura vem. Aquele jardineiro botou a pá e falou, vamos ver. Engraçado, não tinha fruto, o problema não estava nos galhos, estava na raiz. Muitas das coisas que nós vivemos, sentimentos que nós enfrentamos, dores que nós temos, áreas travadas na nossa vida, que são frutos ou esterilidade, né? Frutos ruins ou falta de frutos, vêm das áreas não tratadas, escondidas da nossa vida. Traição, mulheres já traíram seus maridos, nunca confessaram. Pornografia, se fala muito de homem na pornografia, mas eu estava vendo um estudo de mulheres viciadas em pornografia. Maledicência, inveja, ciúmes, competições. Por que dentro da igreja, entre as mulheres, há tantas feridas? Por que dentro da igreja existem tantas feridas entre as mulheres? A Bíblia fala em Coríntios, vocês guerreiam porque são as paixões de vocês que tomam o comando. As paixões tomam o comando e vocês já não conseguem. E a gente começa a fazer as coisas em nome de Deus, mas é mentira. É porque a gente quer se promover em cima daquilo que tem o nome santo de Deus. Outro dia eu fui numa igreja, eu vou falar, Jesus me ajuda. Às vezes alguns discursos, eles são reveladores. Eu cheguei numa igreja, conversei com a pastora, uma mulher muito forte. E ela disse assim para mim, chegamos no carro, ela assim, engraçado, nós estamos orando para Deus levantar os homens na igreja. Ela falou. Eu falei, é mesmo? Bênção. Falei, porque o sacerdócio do homem tem que ser levantado. Eu falei, é verdade. Eu falei, amém, eu creio. E nós oramos por isso, né? Nós como mulheres, nós devemos sempre nos posicionar no lugar certo. E ela começou a ter um discurso muito assim, e nós vamos promover uma reunião agora para os homens, para levantar os homens. Nós vamos promover agora um congresso de homens, porque é só conferência de mulheres. E falei, que bênção. Quando eu cheguei na igreja dela com o marido dela, ele falou assim, amor, quero estar com... Não faz não. Eu falei, Aí eu assim, pastor, por que o senhor não faz tal coisa? Ela não deixa. Eu já falei para ela que eu quero fazer. Falei, Aí ela assim, porque, sei lá, né? Eu assim, Eu assim, me dá 5 minutos contigo. Falei para ela assim. Aí eu olhei para ela, tu não precisa de uma conferência para homens. Tu está mascarando algo que está dentro do teu coração. Sabe o que tu precisa? Ser um exemplo e um modelo dentro da tua igreja. Porque se tu começar a honrar o teu marido, todas as outras mulheres vão honrar os maridos delas. Por que Vasti foi deposta? Você sabe por quê?
O rei foi perguntar. Quando ela disse assim, eu não vou no jantar, ele ficou tão envergonhado. E ele perguntou para os sábios, o que é que eu faço? Olha, se você deixar passar em branco, todas as mulheres do reino vão começar a desonrar os seus maridos. E sabe o que é que eu descobri? Que Deus está levantando mulheres que queriam ficar escondidas. Sabe por quê? Porque essas mulheres estão honrando os seus maridos. E eu comecei a perceber que Deus, Ele vai fazer de tudo para que a gente construa um sistema de raízes profundo. Ele vai promover isso em mim e em você. E Ele vai então expõe as nossas raízes. Só que Ele fala uma coisa, olha, se der figo no próximo ano, muito bem. Se não der, a gente vai ter que realmente cortar ela. Eu vou começar falando sobre, para mim, uma pessoa que lançou raízes muito profundas. E às vezes a gente pergunta assim, por que mulheres enraizadas? Por que uma mulher precisa de raízes profundas? Por quê? Porque a raiz fala de fundamento. Tudo que está escondido na sua vida vai fundamentar aquilo que está visível na sua vida. É por isso que antes de você ser chamada para o seu destino profético, de Deus chamar você e lançar você para o seu destino, para aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai te alicerçar. É por isso que antes de Deus te mostrar, Ele vai te esconder. Tem uma frase do Luiz Hermínio que eu amo, que diz assim, Deus ama esconder aquilo que deseja estar exposto. E Ele ama expor aquilo que deseja estar escondido. Deus trabalha conosco não de uma forma a granel, no varejo, no atacadão. Ele trabalha individualmente. Algumas mulheres que estão aqui nessa noite, o Senhor vai dizer assim para você hoje, avança. Outras Ele vai dizer assim, recua. Aí você vai dizer, e agora? Agora é você e Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e discernir o que Ele está falando nos últimos dias. E José, para mim, foi alguém que... José, após entrar no destino profético, através de onde que ele entrou no destino profético dele? Por que ele entrou no destino profético dele? A inveja dos irmãos. O start para José viver a vontade de Deus não foi uma conferência top. Não foi aquele culto. Foi uma perseguição, uma inveja. Às vezes o que vai acionar você para viver o que Deus tem para a sua vida são as circunstâncias que você não dá conta. Entende isso? Você vai dizer assim, eu não dou conta, Deus. Eu não dou conta. Deixa chover. Deixa molhar. E é justamente isso que vai arraigar você. Olha o que aconteceu com José. José, depois que foi jogado no poço, ele foi primeiro administrador do quê? Da casa de Potifar. Olha como Deus faz as coisas. Antes de governar uma nação, governe a sua casa. Antes de governar uma nação, governe uma casa. Deus sempre vai te treinar nas coisas pequenas. Eu estava estudando sobre Davi. Davi passou por um teste, o teste do sucesso. Davi já sabia que Deus era com ele. Davi já tinha vitórias nas mãos. Saul já tinha ido. Davi teve a oportunidade de ir lá e tomar o reino todo. Só que o Senhor fala para ele, eu quero que você tome Hebrom primeiro. Uma comunidade pequena. Porque eu vou te treinar nesse lugar. Aquilo que você hoje despreza pode ser o seu maior campo de treinamento e você ainda não sabe. Aquilo que você diz assim, não, isso aqui não é para mim, talvez seja o seu maior campo de treinamento. Deus sempre, escuta, vai te chamar primeiro para casa, para depois te chamar para governar uma nação. É por isso que a gente vê muitas intercessoras que oram por nações, mas têm as suas vidas bagunçadas, as suas casas destruídas. Princípios quebrados, não tem raiz. Deus falou, José, eu vou te fazer uma árvore muito grande, mas filho, agora é tempo de você criar um sistema de raízes que vai ser protetivo para ti quando os ventos passarem, quando os ventos do sucesso, o vento das críticas, o vento das perseguições passarem, eles não vão te derrubar. José então vai para a casa de Potifar,
Só que Deus falou assim para ele: não é suficiente. Eu preciso te dar um sistema de raízes maior. E ele precisava encontrar um reservatório. Então Deus pega e permite que ele vá para uma prisão. Só falar uma coisa para você: na prisão, o teu dom, o teu talento, o teu título, nada. Você já se sentiu preso em alguma situação? Nada faz sentido. Eu lembro que a minha prisão foi morar aqui em Belo Horizonte, no ano de 2014. Parece que aqui tudo que eu tinha, aqui nessa terra, Deus falou assim: agora aqui é eu e você, longe da família, longe da rede de apoio que eu tinha. Morei por 2 anos em BH, sozinha, caminhando com pessoas que eu conheci, não tinha aquela aliança. Deus começou a falar assim comigo: agora você vai andar em discernimento. Escute isso, você não tem noção. A Bíblia diz que a sabedoria constrói, mas é o discernimento que torna ela sólida e permanente. Às vezes nós até construímos com sabedoria, mas nós não discernimos e destruímos aquilo que nós mesmos construímos com sabedoria. E aí eu comecei a entender que Deus queria me levar para um lugar onde Ele dissesse assim: é só eu e você, não tem mais nada. E Deus está falando assim para você hoje: filha, algumas mulheres aqui, Deus já está te levando para esse lugar que é só Ele e você. Algumas estão aqui se sentindo totalmente sozinhas, estão no meio do retiro, e estão se sentindo sozinhas. E Deus está falando assim: eu quero que você use a solidão ao teu benefício e que você fique comigo. Você está braba com a sua amiga, braba com a sua parente, braba com não sei quem, chateada. Deus está falando: ei, não é ela, sou eu quero ficar contigo. Você olha no Instagram, as suas amigas num jantar esqueceram de te convidar, você fica devastada. Mulher tem dessas coisas. Homem vai dizer: uau, que legal. Mas a mulher não: ai, não me convidaram. Sabe o que Deus está falando para você? Eu não quero você nessa mesa, eu quero você na minha mesa. Mulheres que não ficam dodóis, que você não tem que pisar em ovos nelas, porque elas sabem exatamente onde elas devem estar posicionadas. É esse tipo de igreja, é esse tipo de mulher que Deus está levantando nos últimos dias. Elas são maduras. Quando a nossa conferência lá, quem assistiu a conferência lá, que não era mais uma conferência lá em Criciúma? Era muito engraçado, gente. No fim eu fiz até piada. A conferência, que era uma reunião de mulheres. Não, e a gente profetiza e não sabe. Quando eu falei assim para a igreja: olha, vai ter poucos lugares. São só 2.000 lugares. Nós vamos botar 50% da quantidade. Vai lotar rápido. Mas se você não conseguir estar presencial, eu falava assim: não se preocupe, é uma reunião de mulheres, nem é uma conferência. Conferência a gente só diz que é conferência, mas na verdade é uma reunião de mulheres. E eu falei: são 4 reuniões de mulheres. Eu falei isso várias vezes. Peguei microfone com de domingo, e falei isso. Aí Deus falou: é reunião de mulheres? Pois chega no sábado, na quinta foi maravilhoso. Quando chega na sexta, a vigilância sanitária bate lá. Deus falou assim para mim: eu vou te ensinar agora a ministrar debaixo da pressão. Gente, eu ministrando e o pessoal da vigilância sanitária filmando os dispensers de álcool em gel, ver se tinha álcool em gel, andando por dentro da igreja. E eu ministrando, sabe o que? Deus está mudando o nosso cardápio. Deus está dando uma comida nova, sendo pressionada. As mulheres não vendo nada que estava acontecendo, olhando para mim: amém, amém. E eu: ai, Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você diz sim para o Senhor, você é igual uma uva inteira. Uma uva inteira hoje, se a gente for no café da manhã ter uva, a uva inteira, ela é linda, maravilhosa, mas daqui 3 dias ela está estragada. Mas se aquela uva se permitir ser esmagada, não estragada, mas esmagada, quanto mais o tempo passar, melhor ela vai ficar. E o Senhor perguntou assim para mim: você pode ser uma uva inteira, ou você pode ser uma uva esmagada. E você, para saber, para você funcionar no meu chamado e no ministério que eu tenho para você, você vai precisar se deixar ser esmagada por mim. E a gente diz assim para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua, toma a minha vida. E Ele está perguntando: o tanto que eu posso te esmagar para extrair de você o azeite e o vinho novo que eu quero derramar nos próximos anos. E José,
Quando ele chega na prisão, ele não tem mais nada, mas Deus faz uma coisa com José que eu amo quando eu vejo uma mulher ou um homem andando igual José. José, ele vai para a prisão e ele faz da prisão um lugar de benefício, um lugar de bênção, porque ele diz que tudo que José botava a mão, dava certo, prosperava. Deus falou assim: José, eu não vou te tirar daí. Eu quero que você encontre um rio de águas vivas bem aí. Eu quero que você estenda suas raízes bem forte dentro dessa prisão, porque é aí dentro que eu vou te dar revelação. Aí dentro que eu vou treinar a revelação, as revelações maiores que você vai ter lá fora. Eu lembro de um dia, dentro do presídio, na ala feminina, eu ainda muito tímida, envergonhada, a roda, e nós sentávamos em cima dos, sabe, ganchinho de roupa que elas montam para as fábricas. Então nós sentávamos em cima daqueles sacos de grampinho. Eram os nossos. A presença de Deus era forte naquele lugar. E foi ali, escute, dentro daquela cadeia, daquelas mulheres, Deus falou, me deu uma das primeiras ministrações que eu tive e a coragem de falar pela primeira vez. Foi ali. É como quando José, dentro da prisão, ele vai e ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Algumas revelações de Deus em lugares improváveis na sua vida, em lugares secos, lugares que você diz, logo aqui Deus, mas amém, vamos lá. Dentro de um hospital, passando uma situação difícil, passando um luto. Deus vai te dar uma revelação logo nesse tempo. Você diz, Senhor, o que é isso? Treinamento. Treinamento. E ainda Deus vai te dar a oportunidade de você ver que aquilo que você revelou aconteceu. Porque o sistema de raízes está, mas ainda não está pronto. E é interessante que na hora certa, um daqueles homens lembra-se da revelação, leva para Faraó. Então é a primeira vez que José coloca uma roupa nova e vai revelar num nível maior. Escute o que eu vou falar para você: revelações sobem de níveis. Por isso que Deus nos transiciona a territórios. Se você não entender, você vai perder o que Deus está fazendo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós estamos passando, eu estou passando lá, nós como igreja, eu percebo, isso é no espírito, talvez algumas pessoas não percebam, mas eu percebo uma pressão. Eu não sei se você está nessa pressão. As coisas não são mais tão fáceis quanto eram. Tá assim para você? Quantas pessoas estão sentindo pressão durante o dia? Às vezes até vem uma angústia, aquele medo, né? Uma pressão. Na última quinta de mulheres, eu estava com muita pressão. Falei, Deus, essa palavra vai sair igual um jato, porque é muita pressão. Eu estava debaixo de muita pressão. E Deus falou assim, eu estou fazendo isso com a minha igreja. E debaixo de muita pressão, ou você funciona ou você funciona. Só que Deus me deu uma palavra na conferência. Deus falou assim comigo, filha, eu ungi pessoas que ninguém conhece. Elas estão ungidas, separadas para mim. Só que elas não têm nome conhecido. Elas só estão com tudo que elas precisam dentro delas. São mulheres e homens. Eu ungi elas. Na conferência a gente viu algo tão interessante. As pessoas mais improváveis foram as pessoas que estavam mais cheias. É um sinal. E aí Deus falou assim comigo, filha, eu vou começar a usar os improváveis, fica ligada nisso. Eu sempre falei sobre isso, mas de repente agora, a palavra que eu profetizei há alguns anos, agora está começando a vir à luz. É engraçado que você lança uma palavra, você já pensa, já vai viver? Não, vai gestar ela, vai nascer. Às vezes você diz, mas eu não estou vivendo ainda o que eu falei, é porque não nasceu. Tu está gestando em oração? Uma das pessoas mais improváveis do nosso grupo do presbitério é a mais nova que chegou. Nós somos em 7 casais. E a mais nova que chegou, ela está assim com aquele coração, vou aprender. Não tenho muita revelação. Estou aqui para aprender com vocês. Quem sou eu para estar aqui? Sabe aquele tipo de gente? É esse tipo de gente que Deus está buscando nessa hora. E olha o que aconteceu para vocês entenderem. No início da reunião de mulheres na quinta, a Vitória disse assim para mim, eu falei, Deus, eu não quero começar esse culto. Tem que ser outra pessoa. Nisso a minha filha de 17 anos na minha frente. Eu falei, Vitória, quer começar orando? Não, mãe. Não, mãe, não. Eu falei, tem certeza? Tenho, não. Tá bom, filha.
Tá bom, a mãe vai orar então. E eu fui para orar. De repente, depois de uns 5 minutos, ela vem: mãe, é que assim, ó, eu recebi uma palavra hoje à tarde, eu fiquei a sós com Jesus, e Ele me deu uma palavra, talvez essa palavra não é só para mim, eu preciso compartilhar com a igreja. Eu falei: filha, então compartilha. Dentro de mim, né? Yes. Mas não, filha, sabe quando você finge costume? Compartilha, né? Não, compartilha. E eu me seguro muito, né? Aí ela veio com o microfone e compartilhou a palavra. Ela disse que Deus falou assim para ela: Vitória, é tempo de jejum e oração. Não é tempo de falar de jejum e oração, é tempo de viver jejum e oração. Esses são os dias. É pressão, tá difícil, mas é hora de jejum e oração. O jejum e oração são capazes de destravar coisas no espírito que nós não entendemos como igreja ainda. Aí ela liberou essa palavra, nós proclamamos um jejum na sexta-feira. Eu estava viajando, eu e a Gisele fizemos do nosso jeito, o pessoal fez. E aí, essa pessoa que eu falei que é improvável no nosso grupo de presbitério, onde nós estávamos no hotel, ela assim: eu quero compartilhar algo com vocês. E ela falou: primeiro eu quero pedir perdão porque eu não tive coragem de compartilhar isso na igreja, porque eu sabia que se eu chamasse a Vivi e falasse dessa visão, ela ia botar o microfone na minha mão e eu não queria. Tá vendo como é que é o perfil dessas pessoas? Olha o que aconteceu. Olha o que ela me diz, e agora vocês vão ver se não é Deus nisso. Uma das nossas intercessoras me chamou ainda há pouco e falou: é muito Deus isso. Peraí, gente, deixa eu achar aqui a conversa, é muita conversa. O grupo de vocês é assim, é muita conversa? Aqui, achei. Vou ler na íntegra para vocês. Ela falou assim: eu queria compartilhar algo. Ontem eu desobedeci e não entreguei algo que o Senhor me deu. Deixa eu te falar algo sobre isso. Quando você é uma mensageira e Ele te confia algo e você não entrega, você está errando muito. É a mesma coisa, a Bíblia fala sobre isso, porque é como se houvesse fogo e você não avisasse, é como se você não alertasse coisas que precisam ser alertadas. Se você tem dificuldade de receber mensagem de Deus, escute: se você não tem entregado, Deus vai trocar de mensageira. Uma visão, enquanto orava no louvor, a Vitória e a Vivi falaram sobre armas que temos para usar, que são jejum e oração. Então no louvor o Senhor me fez ver, mas em pensamento eu não sei ainda se seria uma visão. Porque essa pessoa que não é de visão, não é uma pessoa, não é aquele tipo de pessoa empolgada com essas coisas. Ela é muito pé no chão com Deus. A Gisele sabe do que eu estou falando. Entende? Porque tem gente que tudo é visão, gente. Tudo é anjo, calma. Ela não. E ela disse assim: não sei se seria uma visão, mas eu vi armas expostas numa parede de um lugar muito bonito. Uma sala de uma casa parecia. Uma parede verde com bozerrier. Com muitas armas expostas sobre essas paredes. As armas eram muitas e antigas e estavam aparentemente bonitas, colocadas como troféus pendurados na parede e bem cuidadas. Eram milimetricamente expostas lá de forma a dar uma certa sensação de harmonia para quem visse. O Senhor falou comigo: essas armas que dei para vocês, o jejum e a oração, não servem para exposição e nem devem estar expostas como um troféu. Elas não deveriam estar em desuso. Na parede, coloquem as armas nas mãos. Façam uso delas. Elas foram para um tempo lá atrás e continuam com a mesma eficácia e funcionalidade de hoje. Por que estão na parede? Peguem essas armas e as usem nas batalhas. Como vocês querem vencer sem aquilo que eu dei na mão de vocês? Elas parecem bonitas e bem cuidadas, mas estão emperradas pela falta de uso. Peguem o óleo, encharquem essas armas, untem bem cada parte e a funcionalidade dela voltará. Não se contentem com o que essas armas conquistaram no passado. Elas continuam com eficácia para esse tempo. Muitas lutas serão vencidas com as mesmas armas de sempre: jejum e oração.
ela disse que viu, aí ela mandou a foto no grupo, um Bozerrier verde, uma parede igual a essa. Ontem isso. Ela falou, eu vi num Bozerrier verde, uma visão de armas penduradas, usadas como troféus, usada como decoração, milimetricamente colocadas. E eu falei, essa leitura é perfeita. Exatamente como a igreja se relaciona com as suas armas. As usa como troféus ou decoração de uma vida religiosa vazia e aparente. O Telmo sempre me falou que, às vezes eu dizia assim, amor, eu pegava, o Telmo, para quem não sabe, meu marido trabalhou 20 anos no Exército Brasileiro. E às vezes eu dizia assim, Telmo, já deu 5 horas, era hora de eu pegar ele. Quando ele trabalhava aqui na 4ª Região Militar, na Raja, eu buscava ele, eu falava, Telmo, a Raja vai agarrar, né, igual o mineiro fala. Vem correndo, porque eu preciso te levar para casa. E ele dizia assim para mim, eu preciso guardar a minha arma. E aí eu já sabia o processo que um soldado, um sargento, um militar guarda a sua arma. Essa arma precisa estar toda banhada com óleo. Ele pega o óleo, o azeite, e enche ela toda de óleo, enche ela, desmonta ela e guarda ela. Ela não é exposta, a arma é guardada. E a palavra que o Senhor me deu ontem, enquanto ela me falava sobre isso, é que essas armas devem ser guardadas com óleo para não emperrar e manter o funcionamento dela. Guardar com óleo é guardar intencionalmente nas horas certas. É guardar debaixo da presença e da unção de Deus. É dizer assim, agora, hoje eu vou comer debaixo da unção de Deus. Eu não sou uma menina, mas amanhã eu jejuo debaixo da glória e da unção de Deus. Porque Ele disse, pega a arma na mão. Uma igreja madura, que não é levada de vento em vento, em palavra, é uma igreja que anda centrada, enraizada em Deus. Só que é guardar debaixo da presença. Isso as manterá aptas para serem usadas nas próximas batalhas. E o óleo tem um preço. Se tem uma coisa na Bíblia que a gente sabe que tem um preço, é o óleo. A Bíblia nos aponta que para ter o óleo, um preço precisa ser pago às 5 virgens prudentes que o digam. Isso define que a unção se busca, se conquista com preço. A unção que você respeita é a unção que você vai carregar. A unção que você busca é a unção que você vai carregar. Nós precisamos mesmo arrancar essas armas das paredes decorativas da nossa vida espiritual e usá-las com maestria e sabedoria. Eu prefiro uma arma surrada e arranhada, sem combinar com as paredes da minha vida, a ter uma parede de fachada. Ou seja, uma vida espiritual ativa não é perfeita. Você vai errar, você vai se machucar. Eu vou me arranhar, eu vou me ferir, eu vou chorar, eu vou me gastar, eu vou querer desistir. Eu não vou me parecer bonita e bela, mas eu vou ser eficaz no propósito e no chamado que Ele me chamou. O Senhor está falando assim para nós hoje. Nós vamos tirar essas armas da parede hoje. Algumas de vocês estão indo para a batalha, estão feridas, sabe por quê? Porque vocês estão indo sem as armas. Nós amamos ter livros, 5 maneiras de orar, jejum e oração, mas o que a gente menos faz, jejuar e orar. Não é verdade? Se eu te perguntar qual é a tua maior guerra na tua vida espiritual, é ter uma constância com Deus. É a minha guerra. De quem é a guerra aí? É uma constância. Tem uma promessa na Bíblia que ele fala o seguinte, Deus fala assim, olha, quando você começar a caminhar, você vai ouvir uma voz atrás de você, esse é o caminho, andai por ele. Sabe de uma coisa, nós precisamos voltar e dizer assim, Pai, eu não quero mais caminhar nos meus caminhos, eu quero ouvir a tua voz, começa a me dirigir nos teus caminhos.
posso falar uma coisa? Essa noite, o Senhor quer ungir pessoas aqui. O Senhor falou assim comigo: filha, você vai viajar pelo Brasil ainda. E você vai começar a ungir pessoas improváveis. Você vai descer na casa de Jessé e você vai ficar muito impressionado com os Eliabes. Mas eu estou procurando um Davi. Alguém que eu posso colocar num trono, porque não vai amar o trono, vai amar a minha presença. O problema, às vezes é, não quero trono, não quero ministrar. O problema não é tu ministrar. O problema não é ter um ministério com sucesso, com um monte de seguidores. O problema é o ministério te ter. O problema é você amar mais o trono do que a presença. Esse é o perigo. Não tem problema nenhum de Deus levantar você na nação brasileira. Não tem problema nenhum de Deus te levantar. Você não precisa se esconder. Um dia eu estava assim: ai Deus, eu vou começar. Deus falou: não se esconda. Não se esconda, porque é impossível esconder uma cidade reconstruída, construída sobre uma montanha. É impossível. O que você precisa é que o seu coração, as intenções mais profundas de você, que você ame a minha presença e não o trono. Esse foi o erro de Saul. Saul amava o trono, o ministério, o lugar. Esteja com o cutelo na mão todas as vezes que Deus disser assim: sobe o monte e sacrifica teu ministério. Esteja sempre disposta a sacrificá-lo. Deus vai provar teu coração todas as vezes, porque Ele não vai dividir o teu coração com ninguém. Ele está procurando esse tipo de ministras, esse tipo de mulheres que vão começar a correr pelas nações, carregando a tocha da verdade, libertando mulheres, curando famílias, reposicionando filhos. A Vitória um dia começou a cantar no quarto dela: há um vinho novo na mesa para os filhos. E ela, com o violãozinho dela: há um vinho novo na mesa para os filhos. A unção começou a encher a minha casa. E ela dizia: há um vinho novo na mesa para os filhos. E aí quando ela saiu do quarto eu falei: filha, o que é isso, filha? O que é esse vinho novo na mesa para os filhos? Mãe, as mulheres que se permitirem ser esmagadas nesse processo, mãe, vão ser um vinho novo na vida da mesa dos filhos. Os filhos vão voltar para a mesa e vão experimentar de graça e favor do alto. Alegria do Espírito. Mãe, os filhos vão profetizar. Os filhos vão ter visões. Os filhos vão sonhar. Os filhos vão andar naquilo que o céu está andando. Mas a gente gosta de dizer: eu vou comprar um devocional para o meu filho. Você compra um devocional, ele joga na mesma estante que você joga o seu. Se você olhar bem para a sua casa hoje, você vai ver que ela é um reflexo da tua vida. Semana passada eu cheguei cansada de viagem, cansada. Eu fiquei 3 noites sem dormir, literalmente. Todas as noites eu viajei de madrugada. Nem um momento eu preguei 1 hora. Eu dormi no banco do aeroporto, para não dizer 1h30, eu acho. Quando eu cheguei em casa no domingo, o Senhor falou assim comigo: não dorme, fica com elas, com as minhas filhas. Eu pingando de sono. Deus falou: eu vou te sustentar. Fiquei com elas. E aí, dormi. No outro dia pela manhã eu acordei e falei: hoje eu vou descansar. Deus falou: não, hoje eu quero que você arrume todas as tuas gavetas. Eu quero te ensinar algo. Eu falei: Deus, mas hoje eu queria tanto descansar. Eu comecei a abrir a minha primeira gaveta. Estava um pacotinho com os nossos passaportes, nossos documentos pessoais. Ele falou: tira eles para fora, agora limpa essa gaveta. E eu comecei a tirar tanta coisa que não era para estar ali. Eu falei: como é que isso aqui está aqui? Isso aqui eu estava procurando faz tempo. Isso aqui. Depois que eu tirei todo o lixo, eu botei o passaporte de novo na gaveta. Deus falou assim: agora tu está pronta. Tu entendeu? Nunca se esqueça da sua casa, das gavetas da sua casa, da sua vida, da sua família. Porque o que te autoriza, as raízes suas estão lá na sua casa. Raiz no ministério não sustenta ninguém, você sabe. Um casamento saudável até sustenta um ministério, mas um ministério não sustenta um casamento que está quebrado. E Deus está falando assim hoje para você: eu quero te ungir. Tem mulheres aqui que você é travada, Deus já te deu palavra. Você tem sonhos e visões, você não compartilha com ninguém, porque você se sente um nada. Quer saber? Eu também sou um nada.
Eu não me sinto digna. Nunca seremos. Por isso que é graça, favor e merecido. A graça vem. Sabe que eu vejo hoje um convite para nós. Vocês querem ser enraizadas, né? Eu vou enraizar vocês. Mas vamos começar tirando as armas da parede. Uma vida espiritual. Às vezes você vai voltar para a sua igreja, vai rasgar seu coração lá, vai dizer, sabe, eu não sou uma mentira. Eu gosto de ter uma aparência, eu gosto de ter as coisas milimetricamente certas, que eu sou uma dominadora, eu não dependo de Deus, eu só tenho capa de quem depende. Eu só tenho capa de mulher espiritual, mas eu estou longe dessa mulher. Você vai ver as transformações que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor está querendo você. Ele falou, nunca te pedi um ministério. Eu nunca te pedi um projeto com mulheres, eu queria você. Se eu tenho você, eu toco os outros. Sempre foi eu e você. E quer saber? Vai ser sempre você e ele. Às vezes o ministério é o nosso maior inimigo. Não é, Esther? Às vezes a gente tem que recuar. Correr para o Pai, abraçar bem forte e dizer, Pai, não me deixa aí sem a Tua presença. Não deixa eu seguir o que as pessoas falam para mim. Às vezes as tuas amigas vão dizer, faz amiga, é tão legal uma live contigo, faz. E o Espírito Santo assim vai dizer, não faz. Eu não quero que você se exponha agora, não faz. Quem que você está ouvindo? Às vezes você está se envolvendo em coisas que Deus nunca chamou você para fazer. Perdendo a oportunidade de viver intensamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Se comparando, se enciumando, competindo, se provando. Coisa mais triste, uma pessoa toda hora tem que estar se provando que ela é, não se prove. É o Pai, escute, é o Pai que justifica, a graça dele é inegável. Uma luz não precisa falar nada, ela brilha. É nesse nível que Deus quer nos levar. Amém? Tem uma unção nova nessa noite. Essa aqui hoje é a casa de Jessé. Samuel já está aqui, o espírito da profecia, escute. Vai cair óleo na cabeça de pessoas improváveis nessa noite. Você tem dito isso para Deus. Algumas aqui estão falando assim, Deus me deixa quieta, eu não quero nada dessas coisas. É por isso que eu vou te escolher. Porque você não vai me trair, você não vai adulterar com o ministério. Você vai me amar. Você pode levantar um pouquinho. Se você quiser também pode ficar no chão, você que sabe. Quando você chegar na sua casa amanhã, a primeira coisa que você vai fazer, lá na parede da sua casa, arrancar as armas que estão na parede da sua vida espiritual, e você vai começar a usá-las. Você vai primeiro passar o que nelas? Elas estão emperradas, óleo. Como é que a gente conquista o óleo? No quarto secreto da oração. Mas um óleo hoje vai descer sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um óleo da unção. Tem algumas mulheres hoje que Deus quer ungir você. Você sabe que um dos adubos que o Espírito Santo usou naquela árvore, ele disse assim, eu vou usar adubo, eu vou usar esterco. Sabe o que é o esterco nas raízes? As coisas mortas da nossa vida, o nosso passado redimido. Hoje ele fortalece as raízes que nós temos. Você não precisa se preocupar, eu sou uma mulher que tem um passado difícil, ótimo. Jesus estava esperando por você. Às vezes você deixa de fazer coisas que você tem vergonha do seu passado. Eu estava falando, não tem vergonha do seu passado. Eu chamei Paulo. Você não precisa se envergonhar do seu passado. Tem óleo descendo sobre a sua cabeça nessa noite. Eu queria chamar você aqui. Queria que essa palavra foi para você. Deus mexeu lá dentro. Talvez esse bozerrei verde, essa parede verde, ela está na sua vida espiritual. Talvez Deus te sacudiu nessa noite. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Vem, nós vamos orar. Isso. Acha um cantinho aí. Acha um cantinho.
Se jogue na presença de Deus. Se lance na presença de Deus. Se jogue na presença.